Inscrito a seguir, o vereador Rafael da Hípica, 15 minutos de palavra com direito à parte. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores internautas, serei breve hoje. E eu já gostaria de começar aqui abordando a questão dessas prisões de grandes políticos, lideranças. Eu gostaria aqui só de enfatizar uma fala, dita por Ulisses Guimarães, porque eu entendo que muitos problemas em nossa cidade estão ocorrendo e nós precisamos abordar os temas da municipalidade. Mas Ulisses Guimarães disse assim: não roubar, não deixar roubar e colocar na cadeia quem rouba. Porque eu entendo que a corrupção mata, senhores vereadores. Mata na fila do SUS, mata com a falta de leitos, medicamentos, manutenções nas estradas como a Mário Covas, na falta de investimento na segurança pública. Corrupção vem matando e destruindo a nossa nação. Consequentemente, nossos estados e os municípios. E pegando esse gancho da falta de investimento, na talvez irresponsabilidade nesses investimentos, é que eu pego o gancho que o vereador Túlio Camargo abordou aqui muito bem sobre a estrada Governador Mário Covas, que hoje é uma vicinal. Ou seja, senhores vereadores, é de responsabilidade do município, tanto a manutenção como danos a terceiros. E avisando esse grande problema, que nós instituímos aqui uma comissão especial, onde ouvimos a Madri, os engenheiros, ouvimos os engenheiros responsáveis na época pela fiscalização, o senhor Tó, que era secretário na época, se eu não me engano, de obras, junto com o Claudinei. Claudinei era secretário, o Tó era diretor, e convocamos os responsáveis pelo DR, que não vieram, né? Lavaram as mãos. Com todo esse problema, e pessoas morrendo na estrada Governador Mário Covas, pessoas que trafegam ali diariamente, correndo risco de vidas, ônibus escolares, trabalhadores, pessoas que não conhecem o município e trafegam pela estrada Governador Mário Covas. Nós, vereadores, vereador Dizão, que vamos até lá para identificar os problemas e cobrar o executivo, corremos riscos de vida diariamente. Visando esse grande problema, que tentamos buscar uma solução. Nós, vereadores, vereador Túlio, o Abner e demais vereadores, Giovanni não pôde ir, eu tive o prazer de marcar uma reunião com o deputado Herculano Passo. No dia 18, ele que hoje é responsável por intermediar a questão do governo do Estado com o governo federal, tivemos a possibilidade de marcar uma reunião na cidade de Tucson, História Político, onde se fez presente o senhor Marcos Vignoli, secretário regional do Estado. E ele ficou responsável e se incumbiu disso, nós estaremos lá para cobrar, de marcar uma reunião, senhores vereadores, para todos, sem exceção, estarem presentes com o governador do Estado de São Paulo. Nós entendemos que a responsabilidade hoje é do município, mas é vendo essa falta de ação do município, em buscar a parceria, em cavar uma agenda com o governador, porque hoje a responsabilidade é do prefeito, como muito bem disse o vereador Túlio Camargo. Responsabilidade essa, não só da manutenção, mas se alguém sofreu um acidente, como já ocorreu, se quiser entrar com uma ação contra a prefeitura é responsável. Ah, mas o processo está sob júdice. Mas o ex-prefeito assinou a responsabilidade. Então, o município é sim responsável. E nós, juntos com o executivo, devemos buscar essa solução. Eu estou podendo acompanhar, talvez o prefeito esteja preocupado com outras demandas, talvez a crise financeira que ele justifica, e outras questões, não estou vendo o empenho, vereador Dizão, em resolver esse grande problema. E é vendo isso, né, Túlio Camargo, que nós começamos e retomamos essa discussão junto aos nossos deputados. Iremos cobrar, e muito, a recuperação da estrada Governador Mário Covas. Tendo em vista que essa obra, mesmo hoje estando na responsabilidade do município, está na garantia pelo DR, de 5 anos. Né? Então, tem a garantia do DR, tem a garantia da Madri, que é o contratante e o executor da obra.
Então, eu acho que o prefeito, junto com nós, vereadores, deveremos nos empenhar ainda mais nessa questão. Repito, políticos têm medo de duas coisas: povo em massa e mídia. Nós precisamos provocar isso, vereadores. Precisamos. Se for o caso, colocar 1, 2, 3 ônibus e ir até o Palácio do Governo. Levar a população que está sofrendo, que está lá indignada. Nós, vereadores, temos o direito e o dever de se manifestar em defesa da nossa população. Então, deixo aqui este convite, este alerta e essa propositura. Precisamos pressionar e cobrar o governo do Estado, mas com essas duas questões, povo em massa e mídia. O vereador Giovanni levantou uma questão que muito me preocupou, muito, que aumentou os jovens com HIV. E é visualizando essa questão que em 2017, senhores vereadores, todos os senhores aprovaram o projeto de lei 3.536, que o vereador abordou com muita propriedade, a questão da prevenção, da informação. É muito mais fácil você prevenir do que você reparar. E nós aprovamos nessa casa o projeto de lei 3.536/2017, que prevê palestras preventivas nas escolas estaduais e municipais. Sabemos que tem o PROERD, mas muitas escolas municipais não têm esse acompanhamento frequente, mensal. E até a presente data, senhores vereadores, eu não vi nada ser feito pelo município, com frequência, com cronogramas, com pautas importantes que se desrespeitam à educação, à saúde, à prevenção dos nossos jovens. Para que nós estamos fazendo aqui? Nós identificamos o problema, pensamos no futuro, aprovamos um projeto. Quantos jovens hoje estão se perdendo nas drogas? Hoje mesmo eu abri a comunidade Mairink oficial e vi a foto de 3 miliantes. Um deles estudou comigo no Altina, 3º ano. Talvez se esse jovem tivesse uma oportunidade, um pouco mais de informação, ele não estaria lá, exposto, como miliante, infrator, ladrão de carro. Então, eu espero que o município, que a municipalidade, comece a agir. Eu estou falando isso aqui, senhores vereadores, não é por oposição, é porque não está acontecendo. Nós aprovamos projetos aqui, que é isso que nós devemos fazer, propomos, os demais vereadores aprovam e nada acontece. O que nós estamos fazendo aqui, então? O que o prefeito está fazendo lá se não está executando o que nós aprovamos nessa casa? Eu não consigo entender. Já passou-se 2 anos. Já estamos indo para o 4º mês deste ano de 2019. E cadê o trabalho em prol da população? É nesse gancho que eu pego a questão do tapa-buraco. Mairink está se acabando em buraco, vereadores. Todos aqui sabem, todos, sem exceção. Terra São José, Lagoinha, Nova Mairink, o centro do município. Estrada por Vitória, e eu vou chegar lá. Houve um pregão de quase 4 milhões de reais, onde já houve a vencedora. Cadê o serviço executado? Cadê? Aí o que me assusta é que o vereador Giovanni acabou de dizer. A população do Jardim Vitória fez um manifesto, parou a via. Um dia depois, as máquinas estavam lá tapando um buraco. Então, será que é necessário cada bairro promover um manifesto, cobrando o prefeito que tape os buracos? É o que parece, vereadores. Vocês viram hoje o serviço tapa-buraco em algum lugar? Desafio, vocês viram? Não tem. Mas ocorreu um manifesto, as máquinas brotaram no dia seguinte. Então, é preocupante. É preocupante. Eu entendo que o prefeito não gosta dessa cobrança, mas eu estou aqui para isso. Está à disposição de todos os nobres pares. Quase 4 milhões de reais para tapa-buraco, vereadores. Já estamos indo para o 4º mês. Ele vai fazer o serviço de abril a dezembro, eu acredito que não faça, de abril a novembro, 9 meses.
Quase 4 milhões de reais. Está errado. Precisa ter mais responsabilidade com o dinheiro público. Cadê a aplicação? Então, a parte, vereador. Concedo a parte, a Vossa Excelência. Com a parte, vereador professor Giovanni, por 1 minuto. Bom, eu desconheço o teor do contrato, mas eu acho que é algo importante para a gente alertar o prefeito para ver se esse contrato de 4 milhões não vai deixar descoberto como ficou esse ano. Quer dizer, olha, nós estamos aqui no final de março e agora que começou o tapa-buraco. Semana passada eu vi alguns serviços de tapa-buraco. Se não vai acontecer isso o ano que vem. Porque, às vezes, se é o valor global, se gasta isso até novembro, como disse o senhor, e daí, novamente, a cidade fica à mercê, né, das intempéries, do tempo aí, e aí vai ficar novamente janeiro, fevereiro e março sem o serviço de tapa-buraco. Então, esse planejamento é muito importante. Eu vou tomar conhecimento desse contrato para a gente ver o que a gente pode ajudar o prefeito nessa questão. Obrigado. O que nós precisamos fazer, senhor vereador, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Acompanhar, cobrar, fiscalizar, metro a metro de todo o serviço. Discutimos aqui a questão da roçada. Quase R$1 milhão. Cadê? O vereador Túlio Camargo abordou aqui a questão dos ônibus. Fizemos uma reunião, está aqui, no dia 20, às 18 horas, naquela sala ao lado, estavam presentes 20 moradores do bairro Oriental que estão totalmente sem acesso. Eu digo acesso, é o ônibus. Larga a população quando dá uma garoinha ou ameaça chover. Na estrada do Camã, vocês sabem onde ficam, vereadores? Estrada no Camã, que liga o Vitória com o Oriental. Tá? E todos aqui sabemos que a estrada do Oriental, que sai até o bairro de São Joaquim, a Lúcia, aquele reduto, não tem acostamento. E ali andam crianças às 10, 11, meia-noite, senhoras, pais e mães de família, totalmente vulneráveis. Totalmente vulneráveis. E aí o prefeito justifica que fez essa alteração para economizar, para economia. Mas nós podemos acompanhar, todos aqui têm o conhecimento, que o subsídio para a empresa não diminuiu. Ao contrário, a prefeitura está devendo para Jundiá 4 milhões, quase 500 mil reais. 4 milhões e meio. Houve a supressão, a otimização das linhas e está devendo. Então não está batendo. Se for o caso, vereadores, eu deixo aqui o convite, talvez até a sugestão, montar uma comissão de inquérito por contrato, porque o negócio está complicado. Os valores estão aí e os serviços estão sendo muito mal prestados. Ontem, vereadores, domingo, eu recebi uma ligação do vereador Túlio Camargo, do Diego, morador do bairro Reneville, que o pai dele infartou no sábado, tá? E domingo às 7 pediu a transferência dele para um hospital particular, porque ele tem convênio. Ex-militar, se eu não me engano. E como ele estava no PA, chegou ambulâncias, nós sabemos, muitos vereadores trouxeram de emendas, via deputado estadual, federal, mas a prefeitura tem um contrato com a Premed para esse tipo de serviço. Já é um absurdo. A segunda questão, sabe quando a ambulância foi transferir esse paciente infartado, passando mal, com náusea, nós sabemos todos os efeitos do infarto? Às 11h30. 11h30, vereadores. Mais de 4 horas esperando a transferência de urgência. Que contrato é esse? Que não atende quando deve atender, com urgência. Então, tem muita coisa errada. Me dá uma parte depois? Conceda a parte, Vossa Excelência. Eu estou pensando A parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Estou analisando aqui com meus botões, são milhões gastos com esse péssimo serviço em relação a essa empresa de saúde, milhões aí com a empresa de ônibus, milhões aí com o Obragem. E, de repente, a gente vê que a gente pede um caminhãozinho catatreco no bairro, né? A população não tem onde jogar ali os eletrodomésticos, móveis. A gente vê o prefeito, o executivo mandar embora a professora de música infantil para as crianças,
A gente deveria, o Executivo, fechar o polo cultural, social lá do Alto da Barreto, que atendia tantas pessoas lá em cima, quer dizer, por causa de R$2.000 por mês. Então, são coisas pequenas, coisas simples que poderiam atender muito melhor a população. E aí fica a pergunta, se isso não for falta de planejamento, o que é, vereador? É aqui que fica a minha pergunta e minha sugestão. Tem que ter comissão. Vereador, só vou encerrar. Desculpa. Não, sim que possível. Só para encerrar 2 minutinhos. Não, considerações finais, por favor. Vereadores, população maininguense. Mais uma vez, infelizmente, nossa cidade é exposta na rede televisionada ao ridículo. A população está entristecida, descrente, sem nenhum tipo de perspectiva em nosso município. Temos aqui a questão da Cisne, 5 milhões de reais, contratação irregular. IGEP, 1.200.000 reais. E mais a questão dos jurídicos da prefeitura que terão que ser mandados embora. Então, o que está acontecendo no nosso município, vereadores? Precisamos resgatar a esperança de uma cidade melhor. E nós precisamos viabilizar algumas maneiras para que isso comece a acontecer. Muito obrigado.